Oh, eu quero casamento bíblico. Tu quer o quê? Casamento bíblico. Qual é o casamento bíblico que você quer? Casamento hoje é um contrato, tá? Soma alma, soma tudo. Hã? Soma tudo. Tem que ter amor, tá. Mas o casamento bíblico é a coisa mais diferente do mundo do que os pastores falam. Só para você ter um exemplo, Jacó. Jacó tinha 2 mulheres oficiais e 2 extras. Então, qual é? Você quer casar que nem Jacó? Quer que seu marido tenha 2 e além disso mais 2 fora? Hein? Porque eu vejo muito teólogos, o casamento tem que ser... Casamento é o seguinte, é um contrato. Se a mulher quiser ver com o cara, vem, amém, vamos viver. Não quiser, cada um por seu, divide os bens e vai-se embora. Agora, é claro que existe o amor, o cara sozinho tá lascado, a mulher sozinha... E quando a gente ama, desmantela tudo. Certo, Deus odeia o divórcio, odeia. Mas qual é o casamento bíblico? Hein? Qual é o casamento bíblico que você fala? Hein, teólogozão? Tem que ser bíblico. Então vamos para Jacó? Vamos para Jacó? Você quer casar que nem Jacó? Ter 4 mulheres, 2 oficiais e 2 por fora? Você quer ter um homem que tenha 4 mulheres? Você quer casar como Salomão, que tinha 1000 mulheres? Ou você quer casar como o pai Abraão, que tinha 2? Ou como José, que tinha 2? Então, meu amigo, a distância é muito grande, são de milhares de anos. A mulher não dormia nem com o homem na cama. O casamento, o que é um casamento? Na minha opinião, é quando um homem decide amar uma mulher, a mulher decide amar um homem e assina um papel de compromisso e pronto. Aí tem um compromisso amoroso, tem compromisso com Deus, tem tudo. Mas se o índio... Se o índio casar, Deus aceita. Se o Siux casar, Deus aceita. Se o índio lá da Amazônia casar, Deus aceita. Então, o casamento é a coisa mais doida que existe. Porque se você for para a Bíblia, seu casamento já era. Porque na Bíblia a mulher não tinha direito nem à herança. Hoje a mulher tem direito à cueca do homem. Se o homem sair dela, ele vai ter que deixar a cueca suja. Então qual é o casamento bíblico? Né? Lute pelo seu casamento dentro da sua realidade do hoje. Mas a gente ficar cheio de moído, o Espírito Santo tem que revelar, isso é tudo coisa cultural. Porque, na verdade, se a gente for olhar para a vida dos patriarcas, dos profetas, o casamento deles era totalmente diferente do seu e do nosso hoje em dia. Totalmente diferente, totalmente. A gente não descobriu a roda. Então, se você quer ver isso, você coloca assim, a época contemporânea de Cristo, ou cultura da época de Cristo, Joilson de Assis. Cultura, né? Da época de Cristo, Joilson de Assis. Casamento da época de Cristo, Joilson de Assis. Aí você vai ver na história. Isso é história, como diz o Matuto. Isso é história. História mesmo, não é história com E, não, é história com H. Então, qual é o casamento bíblico, hein? Qual é? De 3, de 4, de 5, de 10 ou de 1000? Então, preste atenção, que existe muita coisa cultural. Deus respeita o acordo que o homem faz com a mulher. O cara é macho para ter a sua mulher, sustentar e levar até o final da vida. Amém. Aguentar o osso e tudo mais. Né? Então, nós podemos ver que o casamento na época era uma coisa totalmente diferente do nosso. Principalmente, primeiro, que você não escolhia nem a esposa que casava, quem escolhia era o pai. O pai é quem escolhia. Então você casava, não conhecia nem o dono que você ia ter, porque a mulher era uma propriedade do homem, né? Tem que estudar história. Estuda história, acaba de, olha, casou, você não pode casar mais. Sim, aí depende de tudo, depende da idade, depende de muita coisa, né? Mas a pessoa ficar sofrendo. Não, porque na Bíblia o cara tinha 1000, e aí? Na Bíblia o cara tinha 3, 4, 5, e elas saíam e não tinham nada na vida. Só quem tinha era macho, homem. Isso é história. Então, a gente tem que ter cuidado para ter um filtro. Porque Deus hoje, ele leva em conta o casamento de hoje. O Novo Testamento, marido ser uma só mulher, certo. A Bíblia diz que o presbítero seja marido de uma só mulher. Porque naquela época a maioria dos presbíteros tinha 2 ou 3. Nós estamos falando de uma diferença de 2000 anos. Você sabe o que é 2000 anos? Quantos anos você já viveu? A gente conhece o nosso umbigo, né? E se nós formos para a Bíblia mesmo, a gente se lasca tudo. Porque
a cultura é muito distante. Tem que ter um filtro para você ponderar as coisas, a época, o hoje e o amanhã, né? Então, a pessoa, ele quer, não, tem que ser do jeito que Deus mandou. Qual foi o jeito que Deus mandou? Qual? Não, Aí pronto. Porque se você for olhar para o Velho Testamento, homens de Deus, a coisa era diferente do nosso hoje. Pode dizer que desmantelada? Não. Era da época. Deus respeita a época? Respeita. A patriarca ter 4 mulheres? Respeita. A mulher ser propriedade do homem? Respeita. A mulher hoje é igual ao homem? Respeita. A mulher é mais que o homem? Respeita. Deus respeita essas coisas. Tem coisa Deus não se mete. O que Deus não quer é que você sofra, que você viva uma vida terrível, podendo viver uma vida maravilhosa. Né? Tá certo?